Graça e paz, pessoal. Louvado seja o Senhor pela oportunidade de render graças e deixar aqui registrado, pelo discernimento do Espírito, mais uma palavra maravilhosa, necessária para esses tempos que a gente está vivendo. Então, aqui vou falar sobre o dia do Senhor. Se você ler Joel, se você ler Amós, livro dos profetas, você vai ver sobre esse dia do Senhor, que será terrível para os ímpios, mas glorioso para quem o aguarda. Porque Yeshua, ele não arrebenta portas, ele não aplica susto a ninguém. Então, Yeshua está vindo desde a sua ressurreição para muitas pessoas, no discernimento, na renovação da mente. E tendo em mente que existe dois lados no mundo, o lado do que ainda permanece na escuridão e o lado da luz, os lados que estão os mentes renovados, os chamados, os que discernem todas as coisas, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2. Tudo que eu estou falando é com a consciência bíblica, discernimento no Espírito. Então essas pessoas precisam ter um equilíbrio para saber como se conduzir, ser um sacrifício vivo aqui na terra, saber como se direcionar em palavras, ações e não ter esperança nas trevas e nem se corromperem e também não arrumar confusão com conversas vãs, tolas, que não vai libertar ninguém. Quem liberta é o Criador através da meditação na palavra. E aí ele dá o discernimento e essa pessoa então é liberta. Conhecereis a verdade vos libertarás. Então o caminho é o conhecimento da palavra. Existem vários caminhos que mantêm as pessoas iludidas, presas na escuridão, alinhadas. E por quê? Porque são aceitas, né? Então que o Senhor dê a orientação correta. Louvo ao Senhor pela vida de cada um que acompanha aqui o canal. Você que é um canal, é um conteúdo que tem que estar sob a orientação do Espírito, para ter desejo de ouvir. Eu tenho consciência disso. Por isso eu louvo ao Pai pela sua vida. E eu vou falar aqui um pouquinho a respeito do dia do Senhor. É um assunto que é muito muito bem colocado, com muitas palavras, que está aqui na palavra do Senhor, mas eu vou resumir também com conteúdo maravilhoso, tá bom? Aqui em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versos 3 diz: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Minha internet está ruim, se cair eu vou publicar assim mesmo. Aí depois eu continuo com o mesmo assunto, porque é um assunto de muita importância, tá bom? Seja o tempo que for que der para fazer aqui, eu vou colocar no canal. Então vocês percebam que está falando aqui da questão dos últimos tempos. E tá aqui, ó, abre aspas. O que houve com a promessa da sua vinda? Eles dizem, são zombadores, são escarnecedores. Escarnecem do quê? Da palavra do Senhor, das promessas do Senhor, de tudo que foi dito na palavra do Senhor. Então eu iniciei falando de dois lados. As pessoas estão armazenadas de informações que são inverdades ou informações para outras questões da sua vida, mas a informação, a leitura da Bíblia é que torna uma pessoa liberta para digerir o que pode ser digerido, para
aceitar como verdade o que de fato é verdade e escolher a justiça, a honestidade, o lado positivo da vida, que é garantidor de uma pessoa cristã que está alinhada sobre o entendimento da palavra, sobre a interpretação dada pelo Espírito, aguardando Yeshua ressuscitado, o Messias. Já está vivendo esse novo tempo, percebendo o outro lado, como que é complicado. Então o cristão, ele precisa estar preparado psicologicamente para viver tudo isso. Porque tem situações que você fica se perguntando, por que que não entendem? Por que que não ouvem? Por que que não são libertos? Porque não medita na palavra do Senhor. Essa é a resposta. E meditar significa o quê? Ter o hábito da leitura. Crer que a palavra do Senhor é verdadeira. E então terá a possibilidade de meditar de dia e de noite. Então não tem por que viver em guerra ou discussão ou coisa do tipo. É preciso saber como viver esse tempo. Todas as promessas do Senhor se cumprirão. E percebo como que isso aqui é grave. Eles têm conhecimento, esses zombadores. De alguma maneira eles já tiveram conhecimento, ou já leram a Bíblia, mesmo que não entenderam. Mas aqui, a respeito do dia, que a humanidade inteira já sabe, né, do dia do Senhor. O Senhor Jesus vai voltar. Isso está aí presente, né, nos meios de comunicação e tal. Nas ferramentas, vamos dizer assim, né, de comunicação. E aqui eles estão zombando, tirando sarro. Se você vê aí no YouTube, você vai ver palavras do dia da vida do Senhor, do arrebatamento, dos que são pós ou pré. O que não falta é assunto a respeito do dia do Senhor. Mas eu vou colocar aqui sob a orientação do Espírito, tá bom? Então eles dirão que houve com a promessa da sua vinda. Por quê? Porque essas pessoas, elas são apegadas àquilo que é palpável, àquilo que elas vivem, o hoje, o dia, a vida. Mesmo tendo muitos que creem no Criador, né? Mas ainda estão com muitas mediações que não o Filho. Ao invés de ser o mediador, o Filho, estão com muitas mediações. Então acabam que se mantendo do lado da escuridão. Da escuridão no que diz respeito à não compreensão, à não renovação da mente. Então estão sobre várias direções, vários ensinamentos, que não a leitura da palavra do Senhor, que não a ótica da palavra do Senhor. E por quê? Porque são aceitáveis. O ser humano tem essa necessidade de ser aceito, né? Se você vê alguns vídeos anteriores, você vai ver eu falando a respeito disso. E desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Isso daqui é danoso, porque se você for ver lá nos vídeos que está falando a respeito do Cristo ressuscitado, testemunhado, né? Eu fiz alguns vídeos, você vai ver que eu abordei essas questões a respeito dos fariseus, dos saduceus, do tempo de Yeshua em carne, a perseguição. E quando ele ressuscitou, foi levantado-se um complô para que não tivessem conhecimento do Evangelho, do reino dado aos discípulos, e também do ministério do apóstolo Paulo, o Evangelho da graça, do novo tempo. Fizeram com que muitos deles foram perseguidos, até morreram, né? Até foram mortos. Isso prejudicou gerações. Mas o que é percebível, e pela essa leitura aqui, é que esse lado que está sobre uma certa escuridão, por conta da aceitação, não estão ingerindo alimento saudável.
que faz com que a pessoa esteja do lado da verdade, da justiça, que é o lado, o caminho de Yeshua, a palavra. No tempo ao qual nós vivemos, temos mais chance de buscar esse conhecimento, de sermos libertos. Ao invés de passar por várias situações da vida, às vezes até dolorosas, para ser liberto. Porque o Senhor é que sonda o pensamento, o coração. Aqueles que tiverem que ser, serão. E pelo temor, por crerem que a palavra do Senhor é verdadeira. Esse é o principal foco. A palavra do Senhor. Não existe outro meio. Né? Pela meditação, pela leitura. Então, eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. O mundo foi lavado. Se você ler lá Gênesis 6, você vai... E aqui está falando, já volta para a criação do mundo, né? Existem céus e terra, está citando, voltando para Gênesis 1. E Gênesis 6, onde houve a corrupção da iniquidade, né? É a necessidade de lavar a terra. E agora será de modo ainda pior para aqueles que não o aguardam. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então existe um juízo para os ímpios. É assim que é importante entender. Existe um juízo, né? Ao invés de ter muitos vídeos e muita gente falando da questão do arrebatamento, muito focado nessa questão. As pessoas vão subir, depois vai ter um tempo aqui, as pessoas isso e as pessoas aquilo. Gente, a palavra do Senhor é clara. O Senhor, ele não tem prazer em ver os seus filhos renovados no sofrimento. Você só lê Provérbios, as sentenças para ímpios e para o bem, para os justos. Mas hoje, vendo pela ótica do mundo, qual é a tribulação que um justo vive? Já começa ao seu redor, melhor dizendo, né? Já começa ao seu redor. Quando você não tem a renovação da mente e já vive um atrito dentro dos seus lares, porque você está com uma ótica ainda, vamos dizer, de ensinamentos ainda não foi libertado, não está sendo ministrado pelo Espírito Santo para ter direção e ser um sacrifício vivo aqui na terra e saber se direcionar de acordo com cada um. Muitas das vezes as pessoas vivem contendas por conta das divergências, das dificuldades, isso e aquilo, enquanto é necessário compreender que esse tempo precisa ser bem aproveitado, fazendo aquilo pelo qual você é direcionado, mas não esperando o resultado de imediato. E tendo em mente que é o Senhor que sonda mente e coração. O Senhor tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, diz a palavra do Senhor. Então, ao invés de perdermos o nosso tempo, que é preciosíssimo, para nos aplicar à vontade do Pai, sendo esse sacrifício vivo, a gente pode estar disperso ao lado desse que estão do lado da escuridão. E isso não pode. Precisamos perseverar, como soldados que não têm do que se envergonhar. Assim como Paulo não tinha do que se envergonhar. Você crê que a palavra do Senhor é verdadeira? Você tem a ótica pela visão espiritual, bíblica? Então, seja perseverante, mesmo que não veja resultados. Porque esse dia do Senhor aqui, ele acontecerá. Toda a palavra do Senhor, ela se cumpre e se cumprirá. O dia do Senhor vai vir como um dia terrível. Aqui, quem tem que se preocupar com o dia do Senhor de um modo penoso é quem não está alinhado. Nós, cristãos,
devemos nos alegrar com o dia do Senhor, devemos nos perseverar com o dia do Senhor, crendo que em todos os campos do que se refere à humanidade, é percebível o lado do qual está na escuridão e o lado de quem é renovado. E decidir permanecer do lado dos renovados, que nem sempre é o lado da aceitação, né? Então, esse fogo reservado, né, para o dia do juízo, é um fogo que vem do Pai. E nenhum fogo que vem do Pai é apagado. Então é algo definitivo, que já foi até demonstrado em Sodoma e Gomorra, né? Algo que já é comprovado, que aconteceu. Então esse dia virá. Mas por que que eles não se preocupam? Porque eles estão preocupados com o que eles podem ver, com o que eles podem conquistar, com a autojustificação. E acredita ou não, eles dormem em paz, entre aspas, com a consciência deles. Então imagine você, como é que você pode criar uma certa situação difícil com pessoas que estão dormindo. Você tem que ser apenas aquilo que a Bíblia quer que você seja. Um soldado preparado para toda boa obra, né? E por quê? Eu vou ler aqui, ó, em Filipenses capítulo 2, 1 e 2 diz: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Porque existe um só Espírito. Existe um só Espírito, uma só fé, um só Salvador, um só Criador. E é nesse único que devemos nos apegar, porque fazemos parte do corpo, cujo Cristo é a cabeça. Não tem como ficar nos pés, não tem como ficar na retaguarda, na divisão, na mente dividida. Não, é isso, é o caminho de fé, o caminho único, né? E o mesmo modo de pensar, se o teu discernimento bate com o meu discernimento, você está em concordância, temos o mesmo modo de pensar. Por quê? Porque é na leitura da palavra do Senhor que o Espírito opera com discernimento, né? As pessoas estão armazenadas, cheias de informações. E nisso aí vem muitas outras coisas que são danosas. A saúde mental, física, em tudo, né? Temos um metabolismo a cuidar, né? E para quem já é liberto, parece que tudo parece muito dificultoso, difícil para aqueles que não estão alinhados ao corpo. Mas aí é onde entra a questão da perseverança, misericórdia e saber como lidar, né? O Senhor sabe, essa palavra está no meu coração e é muita informação, né? Quando a gente é liberto, é renovado, a mente é de Cristo. Discernimos todas as coisas, como diz em 1 Coríntios capítulo 2. É muita informação, mas que tudo tem que ter cautela, tudo tem que ter um tempo certo, pela direção do Espírito, né? Estou aqui tentando fazer um vídeo já faz um bom tempo, e só caindo, só caindo, só caindo. Meu celular estava com algum probleminha, já foi resolvido agora. Mas se cair, o vídeo vai assim mesmo, tá? Depois eu concluo. Eu vou ler aqui em Daniel, capítulo 12. Tá falando também da questão, os tempos do fim, né? Tá falando como que vai ser. Se você ler o 1 ao 2, fala da questão dos que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois
os outros serão desprezados eternamente, né? Mas eu vou ler aqui o versos 3, que diz: aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre. Louvado seja o Senhor. Esse é o foco. Eu poderia ler muitas palavras até chegar aqui em Daniel, mas permita que o Espírito ministre em você, porque o foco do cristão não é ser estrela, reconhecido, seguido por pessoas, mas, como diz aqui em Daniel, aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. As estrelas, elas são intocáveis. As estrelas, elas têm a posição certa. A palavra do Senhor diz que Ele as chama cada uma pelo seu nome, porque foi Ele que as criou. Então as estrelas brilham porque a elas é essa condição de brilhar. Do mesmo modo são nós, os renovados na mente. Entendam que esse brilho, que a maravilha aqui colocada a respeito dos que ensinam muitos, né, conduz muitos à justiça, o modo de ver é o Senhor que nos vê assim. Nem sempre, ou talvez de modo algum, nos verão dessa maneira. Mas é o Senhor que nos vê assim. Porque a nossa recompensa não é da terra. Nossa recompensa está no Pai, nos céus. Yeshua, nele o mediador. Então imagine esse mundo, como que é difícil conduzir as pessoas à justiça. Você vê o outro lado, o comportamento, a fala, as opiniões, para manter o outro lado, a injustiça, a corrupção, a iniquidade. Por conta de um amor falso, que isso não é amor. Querer que alguém permaneça no pecado, seja da carne, com suas práticas de pecado, não é amor. Concordar com leis que venham favorecer ao pecador, ao ímpio, não é amor. É cegueira. Tudo isso está dentro dessa cegueira. Mas os que conduzem à justiça estão indo contra tudo isso, estão perseguidos, não são aceitos. Você pode ver aí no governo atual o que está acontecendo. Mas a nossa preocupação tem que ser com o dia do Pai, não para levar informação para as pessoas de modo aleatório, né? No sentido de que as pessoas só têm que se preocupar com esse dia. Não, a pessoa tem que se preocupar com a vida. Ela precisa ser liberta daquilo que aprende nas práticas de erros, porque as mantém do lado da escuridão. As pessoas precisam se preocupar com a vida do Senhor hoje, para a vida hoje. Não somos imortais. E aqui, como diz em Daniel 1, mesmo se a gente, com minhas palavras, descansar, se o corpo descansar, caso morte, descansamos no Senhor. Temos a promessa de vida eterna. Então a nossa preocupação, ao invés de falar muito da questão do arrebatamento, disso e daquilo, é sermos arrebatados para uma vida santa, para uma vida espiritual, para uma vida que discerne todas as coisas, para uma vida liberta das obras da carne, da autojustificação, dos ensinos enganosos, que só prende e não liberta. Então essa tem que ser a nossa preocupação. Agora, quanto a quem está no pecado, nem se preocupam com isso. Para eles tudo é normal. Mas cabe a nós, queremos passar algo do Pai, com a ótica bíblica e espiritual, levar as pessoas à preocupação da vida cristã, da humildade cristã, da verdadeira humildade,
da justiça, da verdade, mesmo que você não seja aceito, e você não será. Tenha consciência disso. E louve ao Pai pelas rejeições, se forem contrário ao que diz a palavra do Senhor. Permaneça como soldado, que não tendo que se envergonhar, como o apóstolo Paulo. Seja encorajado pelo Espírito a levar a mensagem do reino, assim como os discípulos. A mensagem do Evangelho de Yeshua, como o apóstolo Paulo, sem se preocupar com as consequências, mas se manter firme. Esteja equilibrado para viver, né, e perceber as dificuldades das pessoas serem libertas. Mas não desista, permaneça, porque sua vida já é um instrumento do Pai, já é um testemunho vivo do Pai. Amém? Então louvado seja o Senhor por não ter caído. Louvado seja Ele. Então vocês meditem em Filipenses 2, e 2 a Pedro, capítulo 2 inteiro, né? Eu li apenas do versos 3 ao 7, mas é interessante ler tudo. E Daniel 12. Se quiser ler Joel, Amós também, tudo fala a respeito do fim, né? E infelizmente, por conta sabemos que a luta é contra potestades, hostes que estão nas regiões celestiais, e aqueles que querem o poder se apegam a essas autoridades, vou dizer assim, e acabam que direcionando um mar de gente, mas o Pai faz aquilo que parece ser impossível se tornar possível, né? Então que seja possível, diante do olhar do Pai, a libertação de todos aqueles que estão nas suas orações, nas minhas orações. Mas sejamos cautelosos e cuidadosos, zelosos e perseverantes, tá? O que tiver que acontecer, vai acontecer. E creio eu que esses tempos o Senhor está dando oportunidade de muitas pessoas a enxergarem no que se trata a questão política, a enxergarem o caminho. O Senhor é perfeito, Ele trabalha no todo, né? Então louvo ao Senhor pela minha vida, pela vida dos meus, pela vida sua e dos seus. Louvo a vida pelo nosso atual presidente, que o Senhor continue os propósitos na vida dele e que esse governo seja fortalecido com a vontade do Pai, continue sendo direcionado conforme a vontade do Pai, e que tudo aquilo que é contrário tenha a percepção do agir do Criador, se arrependam, sejam transformados, que muitos sejam libertos, porque o que importa é o dia do Senhor, que não estejam cegos a tal ponto de permanecerem no mundo da impiedade, mas que sejam libertos e arrependam dos pecados. E assim, pelo agir do Criador, teremos mais e mais testemunhos de pessoas transformadas. Amém? Mas enquanto isso não acontece, vivamos cada dia como presente do Pai, em Yeshua, o mediador. Vivemos cada dia com a esperança que a qualquer momento, para quem o aguarda, é um momento especial. Amém? Então que o amor e a graça do Pai estejam com todos vocês. Obrigada por acompanhar.